Fala meus amigos torcedores, vem comigo, mais um vídeo. O mundo é uma bola e aqui a gente sempre joga junto. Vamos falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro? Palmeiras e Corinthians, jogão esse. Hoje à tarde, a Arena Barueri. Vamos falar sobre escalações, desfalques, notícias e alguns destaques aqui que gostaria de falar desse jogo. Os palmeirenses aí, feliz, né? Último jogo, vitória do Palmeiras, Libertadores. O jogo hoje, às 16h30, 18h30, mais conhecido como 6h30, né? Arena Barueri. Arena Barueri, essa que é a segunda casa do Verdão, podemos dizer assim, né? Já que muitas das vezes o Allianz Parque é locado para shows, né? Arena multiuso. Esse final de semana, show do Gilberto Gil. E aí com isso fica inviável a partida. Por isso o jogo hoje na Arena Barueri. Como de costume, aqui no estado de São Paulo, clássicos, torcida única, né? Infelizmente. Enquanto alguns torcedores não se comportarem como torcedores, né? Como pessoas, primeiramente, esses grandes espetáculos aí, né? Estarão sujeitos a isso, apenas a torcida, né? Infelizmente. Um exemplo prático aí, né? Olha o que aconteceu no jogo do Colo-Colo e Fortaleza no meio de semana pela Libertadores. Dois torcedores morreram, né? Fora do estádio. Isso acabou influenciando na parte interna, né? Dentro do estádio, ali na torcida do Colo-Colo. Um alambrado de 10 metros, conseguiram pular alambrado, derrubar a placa de comunicação e adentrar o estádio, né? Isso não deveria acontecer. No jogo do Inter também, né? Pelo Beira-Rio, tivemos a morte de um torcedor do Atlético Nacional. Isso porque não é clássico, né? Era internacional e o Atlético Nacional da Colômbia, infelizmente. Cara, isso a gente não deveria aturar isso no futebol, no meio do futebol, né? Principalmente no Brasil. Eu gostaria de fazer uma comparação aqui, falar com vocês, uma comparação básica. Não me julguem por isso, mas para quem assiste o futebol europeu, vocês viram a diferença no futebol europeu? Lá a torcida fica toda sentadinha a 1,5 m, 2 metros do, do, da placa de merchandising, né? Na placa ali de comercial, né? E é a placa que separa a torcida do campo. Você vê se tem algum torcedor invadindo o campo. Algumas vezes acontece, claro, mas não com a frequência que tem aqui, né? Você vê isso para mim é cultural. Isso é cultural. Enquanto a gente mudar a mentalidade, enquanto o torcedor não se pôr no seu lugar, isso vai acontecer, infelizmente. E aí quem paga é a torcida, né? A torcida, aqueles que vai realmente para torcer, para incentivar, para cobrar, porque como seu direito, né? Você paga ingresso e não paga barato, a gente sabe disso, é o seu direito, né? Aí a gente às vezes acaba pagando pelos erros ou por aqueles torcedores que passam do limite, né? Que não vai, na maioria das vezes não vai para torcer, né? Vai para brigar, vai para, enfim, vai pro porque deve a gente fala desse jeito, né? E, olha, como eu disse, isso sempre vai acontecer no futebol sul-americano, sabe por quê? Porque às vezes quando acontece isso, a Comebol, quando ela fora e quando é no Campeonato Brasileiro aqui, a CBF, faz o quê? Vamos multar a equipe aí com portão fechado, vamos jogar com portão fechado. Aconteceu com o Atlético Mineiro no meio de semana, né? Jogou sem torcida, portões fechados e aplicam a multa. Aí, pelo menos a Comebol aplicou a multa. Aconteceu no jogo dos Libertadores Sub-20, né? Teve um caso de racismo lá, a Comebol fez o quê? A equipe vai jogar sem torcida e uma multa. E o dinheiro vai para quem? Comebol. Você acha que eles estão preocupados com isso aí? Você acha que a Comebol, nesse caso, tá preocupado com morte de torcedor, com briga de torcida, com um ato de racismo? Claro que não, né? Mas enfim, vamos falar de futebol? É o que interessa aqui. Quem apita o derby paulista hoje vai ser o Rafael Rodrigo Klein e a transmissão fica por conta do Premier. Todos ligados lá no Premier. O Palmeiras vem de vitória no meio de semana pela Libertadores, como eu antecipei agora há pouco, por 1-0, né? Em casa, contra o Cerro Porteño, o gol do Richard Rios, que aparentemente hoje, pela escalação provável, vai ser banco, hein? Isso a gente vai discutir lá embaixo. E pelo brasileiro, ganhou do Sport lá na Ilha de Retiro com aquele gol que eu comentei no vídeo passado. Gol de pênalti, que foi um pouco discutível, né? Foi discutível, na verdade, né? É discutível. Se não tivesse alguma coisa ali nesse pênalti, a gente não teria o afastamento da equipe de arbitragem daquele jogo, né? Os gols do Palmeiras naquele jogo,
2-1 foi do Flaco Lopes e do Piquerez, os dois de pênalti, né? O Corinthians, vamos ver como vem o time do povo hoje, né? O Corinthians vem do empate pela Sul-Americana, fora de casa. Não é um empate para poder ser comemorado, porque o Corinthians perdeu o primeiro jogo, né? Mas dos males o menor, né? Um empatezinho fora não é tão ruim assim, né? Mas tem que buscar. O gol do Corinthians do empate pelo meio de semana foi do lateral Mateuzinho. E no primeiro jogo, no jogo passado, o Corinthians venceu na Arena, passou fácil, né, pelo Vasco por 3-0. Gols do Yuri Alberto, Memphis Depay e um gol contra ali do João Vitor, né? E vale destacar desse jogo, desse derby aí, que tem um aperitivo a mais aí, que fizeram a final do Paulistão, né? Há pouco mais de um mês aí, onde o Corinthians sagrou-se campeão paulista. O primeiro jogo foi na Arena do Corinthians, 0-0, né? Não, o primeiro jogo foi lá na Arena, no Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1-0, e no segundo jogo, né? Jogo de definição ali, o placar não saiu do zero, dando o título para o Coringão. Na classificação, começo do campeonato, 2 jogos, né? As duas equipes têm 4 pontos, um empate e uma vitória para cada lado. Porém, o saldo do Corinthians é melhor, né? 3 gols de saldo, enquanto o do Verdão hoje é de 1 gol. O Palmeiras fez 2 e sofreu 1. Algumas das notícias de destaque nessa semana aí, do Palmeiras, uma ótima e uma esperada notícia, né? Todo mundo estava esperando. E aí, Paulinho? O Paulinho pode ser relacionado pela primeira vez hoje, né? Pro jogo de hoje. Pode estar à disposição do técnico Abel Ferreira. Para, quem sabe, entrar aí durante o jogo, né? Titular é bem difícil, mas entrar durante o jogo aí, né? Tão esperada estreia do Paulinho, atacante que veio do Atlético Mineiro. E dinheirinho bom que o Palmeiras embolsou aí, né? Tá na hora, né, Paulinho? Vamos jogar aí, vamos mostrar para que veio. O Palmeiras também, como eu disse no vídeo passado, o Naves estava sendo soldado por alguns clubes aí, inclusive o Botafogo, né? Fez uma sondagem aí. Porém, o Palmeiras recusou a proposta pelo empréstimo do zagueiro, né? Que teria no contrato ali como opção de compra no final do empréstimo, né? Porém, o Palmeiras não aceitou. O Naves tem 22 anos e estaria descontente com a falta de oportunidades ali, que não está acontecendo, né? Não tá tendo oportunidades com o Abel Ferreira ali. Enfim, é isso aí. O Corinthians, o goleiro Hugo Souza do Corinthians, um goleiro que vem em alta aí, né? Tá em alta desde que chegou no Timão. Ele alcançou reconhecimento internacional, de acordo com o Centro Internacional de Estudo do Futebol, o CIES. O Hugo foi incluído no ranking dos 100 melhores goleiros do mundo aí, hein? Ele ficou na posição de 28º aí. Um número bom, né, pra ele, né, que tá jogando futebol brasileiro aí. Um goleiro que recém chegou e fez mesmo a diferença quando tava jogando. Agora tá lesionado, né? Não tá podendo jogar, tá lesionado. E o Corinthians acertou o empréstimo, atenção, torcida corintiana, do zagueiro Renato Santos, que foi campeão da Copinha em 2024. Ele foi para o Atlético Goianiense por empréstimo, onde vai disputar a Série B pelo time goiano. A escalação provável do Palmeiras hoje, não devemos ter muitas mudanças. Deve ir a campo com o goleiro Everton, Giai, não, Bruno Fux, hein? Bruno Fux aparentemente vai para o banco. Giai na direita, Gomes e Murilo, Piquerez na esquerda, Lucas Evangelista. Como pode, cara? Richard Rios, o tanto que tá jogando aí, por mais que teve um atrito com a torcida e veio se desculpar depois, né? Vai ficar no banco. Lucas Evangelista e Martinez. Escalação provável, hein? Estevão, Felipe Anderson na vaga do lesionado Rafael Veiga. E o Facundo Torres pela esquerda. No ataque, Vitor Roque, que conseguiu fazer o gol no jogo passado, porém foi anulado pela equipe de arbitragem. E o Richard Rios, né, veio de 2 gols aí pela Libertadores, os 2 gols que selaram a vitória do Palmeiras pela Libertadores aí veio do Richard Rios. E de acordo com a escalação provável aí, antecipada aí, ele é opção no banco hoje, hein? O Corinthians, que deve vir com o Matheus Donelli, já que o Hugo Souza é desfalque, né, mais uma vez. Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu. Aparentemente o Corinthians hoje terá o trio de volantes ali, titular, que é um trio bem consistente, com Carrillo, Raniel e Martinez. Os homens da ligação. O homem da ligação hoje será o Breno Bidon, fica lá a cargo de Breno Bidon, né, já que Garro fez uma cirurgia e não volta
tão logo, Coronado desfalco também. Os homens de frente serão hoje Yuri Alberto e Memphis Depay, a dupla que fez o gol, que fizeram um gol no jogo passado aí, hein? Alguns outros jogos que eu gostaria de destacar que teremos nesse final de semana, pessoal. Não teremos competição no meio da semana passada, aí esse final de semana teremos agenda cheia aí, né? Aí é o Campeonato Brasileiro esse final de semana e no meio de semana também, cheio de Brasileirão. Gostaria de passar alguns jogos aqui dessa rodada. Os jogos acontecerão a partir de hoje às 16 horas, né? 16 horas, Juventude Ceará, Red Bull Bragantino e Botafogo. Às 6h30 o jogo em questão aqui, né? Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Às 9 horas tem Vasco Sport, fechando a rodada de hoje. Amanhã teremos às 16 Bahia e Mirassol. E os dois jogos que são da televisão, que as TV têm direito de transmissão, serão às 5h30, hein, pessoal? Não se esquece, hein? Jogo que amanhã a gente vai falar em outro vídeo. São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. O Flamengo vem de derrota dolorida aí no meio de semana pela Libertadores em casa, hein? Quem diria, pessoal? Às 7h30 teremos Fluminense e Santos, lá no Rio. Fortaleza enfrenta o Internacional às 8 horas da noite. E para fechar a rodada, às 8h30. Pleno domingão, 8h30. Meu Deus do céu, é CBF. Às 8h30, Atlético Mineiro e Vitória. Certo, pessoal? Novamente, finalizando o vídeo aqui, gostaria de pedir, se inscrevam. E você que é inscrito, que não aparece para mim aqui, pessoal, por favor, avaliem lá se vocês estão como inscrição pública. Eu tenho bastante inscrito, porém, grande maioria está com perfil restrito, perfil não é público, aí não conta, não ajuda muito na contabilidade. Beleza, pessoal? Ative o sininho, curta à vontade, comentem e, se possível, compartilhe, ajuda a gente a estar divulgando aí. Por isso é só, queria agradecer a todos vocês. Vem comigo, o mundo é uma bola e aqui a gente sempre joga junto. Abraço a todos, fui!